Vamos falar de dinheiro, vamos falar de investimento. O Gustavo Guerço está aqui com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Gustavo. Boa tarde a todos. Então, pergunta de $1 milhão, com a taxa Selic caindo agora em 10,75, né? Isso. Será que está valendo aí a gente sair do aluguel e pensar em investir naquele financiamento, né? Casa própria, né? Naquele financiamento da casa própria, Caixa Econômica Federal, quem sabe? O que tu acha, Gustavo? Bom, esse é um tema que é quase um tabu, né? Todo mundo sonha com a sua casa própria, sonha em investir, pensar nessa modalidade. Na hora de tomar essa decisão, eu gosto de separar esse tema em dois, né? Aquele imóvel que tu vai usar vai ser para uso e aquele imóvel que tu vai usar ele para investimento. Porque normalmente quando tu toma uma decisão para uso, vai depender muito em que situação tu se encontra na hora de fazer isso, né? E daqui a pouco tu tá com uma oportunidade de fazer um aluguel num bairro que tu gostaria de morar, ou tu tá de mudança e precisa fazer um movimento rápido, isso interfere na tua decisão. Agora, se tu está procurando esse imóvel para investir, daqui a pouco uma calculadora vai te ajudar a tomar uma decisão um pouco mais sóbria. A taxa Selic, o fato dela estar reduzindo, e já vem reduzindo desde o ano passado, vai melhorar a situação do financiamento. Isso não quer dizer que na tua região esse imóvel vai estar propício, mas sim a condição do dinheiro está cada vez melhor. E eu ia te perguntar também, né, porque tem aquela questão também no financiamento, aqueles mais em conta que já são mais em conta, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida também. A taxa Selic também influencia nesse tipo de financiamento, Gustavo? Ela contribui porque ela dá acesso ao dinheiro. Quanto menor a taxa Selic, mais acesso ao dinheiro e a condição de financiamento melhora. A Minha Casa Minha Vida é um programa do governo e aí depende muito mais deles e do formato que eles vão fazer para as pessoas que vão participar desse programa do que propriamente a taxa Selic. Mas ela acaba interferindo um pouco na influência do consumo, vamos dizer assim. Sim. E então eu vou aproveitar para te perguntar, você falou agora para comprar um imóvel para morar, né, ou para investir. Isso acontece muitas vezes, o pessoal que está em casa já deve ter visto, às vezes o corretor, né, um corretor te liga e diz assim, ó, você não quer, eu sou da corretora, da mobiliária tal, né, ou da construtora tal, e a gente tem aqui um imóvel para te vender. Daí o pessoal diz, não, mas eu já tenho imóvel. Não, mas então eu tenho uma opção para você investir, né? Aí a questão é a seguinte, né? Você vê qual é a diferença de comprar para morar ou comprar para investir. O que é comprar para investir? Você vai gastar um dinheiro, vai fazer o quê? Vai vender ele depois? Vai alugar? O que é esse movimento de comprar imóvel para investir? Exatamente. A questão do investir, a diferença do morar é que é impossível tu calcular o valor que aquela casa tem. Então tu tá muito mais ligado ao que os teus objetivos pessoais, que não vai ser um corretor ou um analista, um especialista que vai conseguir dizer. Tu vai morar com a família, com Exato. Sim. E a parte do investimento, tu vai botar ali se o custo do imóvel vale a pena, se tu está comprando barato, se a região pode se valorizar, se tu vai alugar, quem são os teus inquilinos, quanto que tu vai oferecer, se isso cobre um custo. Então, daqui a pouco tu tem um valor disponível e existem investimentos que vão render mais que aquele imóvel. É um cálculo mais frio. É um cálculo muito mais frio. Entendi. E aí outra pergunta também, né? Se o aluguel, né? A pessoa tá lá, vive de aluguel, paga um aluguel para morar. A taxa Selic, que a gente está falando aqui, pelo outro lado do balcão, como se diz, ela influencia também no valor cobrado do aluguel? Ela influencia, mas como eu disse antes, ela influencia pouco, porque ela está muito mais ligada às taxas de financiamento, que é como tu vai comprar este imóvel, né? O financiamento, normalmente as pessoas elas botam alguma entrada ou elas já vão direto ao banco e fazem o crédito dela. Essa condição pode ser melhorada e isso incentivar o consumo. A taxa que interfere no aluguel é o IGPM. É uma taxa de inflação que acompanha o mercado brasileiro como um todo, que ele serve de referência para tu cobrar o aluguel. Então, está muito mais ligado a esse nível de influência,
que, claro, se as pessoas estão consumindo mais, estão fazendo mais trocas de imóvel, essa taxa tende a subir, né? Mas vamos dizer, é um efeito secundário a taxa Selic. Sim, sim. E falando, a gente está falando de imóveis, assim, deixa eu abusar um pouquinho mais do Gustavo. Em relação ao longo prazo, a gente pode também esperar, porque a gente tem acompanhado uma questão de queda. De quanto em quanto tempo é feita essa revisão da taxa Selic, que é a reunião do Copom, né? De uma vez por mês? Não, mais um pouco. É quase 40 dias. Quase 40 dias. Os prazos. Dá quase 2 meses, então. Exatamente. Ali. E a gente tem essa tendência de queda, você que é analista de mercado, ela pode se considerar caindo mesmo de uma maneira devagar, assim? Sim, semana passada a gente teve o pronunciamento do Banco Central, ele disse que pretende seguir, ele não se comprometeu com o tamanho da queda. Sim. Antes ele vinha reduzindo de 0,50 em 0,50. Diminuiu um pouco a queda. Agora possivelmente venha a ser 0,25 em 0,25 a cada um mês e um pouquinho. Então, e a perspectiva de finalizar esse ciclo de queda, o mercado ele sempre tenta estimar, né? Sim. Então, está hoje entre 9 e 9,5. Mas, dependendo de como é que vai estar a situação econômica, pode ser mais, pode ser menos, tudo depende de várias diretrizes na economia como um todo. Sim. IPCA é o indicador mais procurado, que é a inflação. A inflação da gasolina, a inflação dos alimentos, o transporte e tudo mais. Esses dados vão importar muito mais para o Banco Central do que, por exemplo, um IGPM, que também é uma taxa muito importante, mas o IPCA é aquele que o Banco Central busca, que se ele tiver muito alto, ele não vai poder reduzir tanto a Selic. Perfeito. Só para a gente encerrar, pessoal que está com dinheiro aplicado, então, que o Gustavo sempre lembra aqui, né? O que serve ali o investimento? Para você, né, proteger, né? Basicamente proteger o seu dinheiro e, quem sabe, tirar um pouco mais da inflação. O IGPM, a taxa Selic entra nisso aí também, né, Gustavo? Exatamente. A taxa Selic é um instrumento de juros e a forma como tu tem de investir para acompanhar essa taxa é através do Tesouro Direto pelo Tesouro Selic. E a gente chama que ele é o substituto da poupança, porque ele rende muito mais que a inflação. Porque a gente tem os dois lados, né? A gente tem assim, mas a taxa Selic, vou torcer para que ela caia, né, para o financiamento ficar mais em conta. Mas aí tem aquela pergunta, aí o cara que está nos assistindo lá pensa assim, tá, mas e o meu dinheiro aplicado, se ela cair, será que a minha aplicação vai render menos também? Vai render menos. E aí, para buscar maior rentabilidade, a gente fala que tem que tomar um pouco mais de risco. E é aí que os imóveis começam a chamar atenção, outros investimentos no mercado financeiro começam a chamar atenção, porque como a Selic, que é aquela nossa taxa básica, está rendendo menos, tu precisa ir um pouco mais de risco. O que eu gosto de usar é que essa taxa, ela é uma boa referência, que a gente já falou uns outros momentos. Se te oferecerem na rua, pelo aplicativo, por onde for, uma taxa que é muito acima da Selic, começa a olhar desconfiado. Tem alguma coisa aí, porque quanto maior essa taxa, maior é o risco. Então, é aquela coisa assim, que nem a gente fala do investimento. A calculadora vai te ajudar a tomar uma decisão mais racional. Se tu está muito desesperado por rendimentos, tu está tomando uma coisa mais passional. E aí isso pode te atrapalhar e entrar em alguma furada. Boa essa dica, porque você pode observar também, Gustavo, eu já vi aqui, por exemplo, quem tem ali, né, banco, né, aplicativos, vamos falar uma coisa ali, aplicativos de bancos ali, às vezes tem aqueles empréstimos rápidos, né, se você observar, né, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, quanto mais rápido e mais fácil aquele empréstimo ali, e quanto mais longo para pagar, mais salgadinho vai ficar ali para você pagar aquele empréstimo ali, claro, né? Porque não tem almoço grátis. O sujeito vai lhe dar uma grana ali na hora, sem muita facilidade, ele vai querer as garantias dele também, né? Exato. Todo dinheiro tem um preço. Né? Boa, viu? Resumindo é isso, né? Exatamente. Resumindo é isso aí. Então, na hora também da aplicação vai ser a mesma coisa, né? O sujeito não quer investir muito e quer ter uma rentabilidade enorme, também não existe, né? Exato. Então, se tu quiser uma rentabilidade enorme, tu vai ter que assumir esse risco e entender muito bem onde tu está entrando. A mesma coisa tu vai avaliar um imóvel. Daqui a pouco ele está num super preço, super avaliado, só que tu precisa avaliar como é que está a tua região. Se ela não for daquelas melhores, tu pode estar entrando num risco
comprar o imóvel e não conseguir vender mais. Maravilha, Gustavo. Para quem quiser mais informações, como é que faz aí teus contatos e redes sociais, por favor? É só entrar no portal acionista, lá tem todas as informações, tem muita notícia do mercado financeiro. Nossas redes sociais também se chamam Portal Acionista. E a gente está por lá, eu estou disponível lá, é só entrar em contato que a gente consegue conversar. E toda segunda-feira aqui também, né? Exatamente, toda segunda-feira com uma pauta nova. Maravilha. Gustavo, muito obrigado pela participação sempre, tá bom? Obrigado a todos. Valeu mesmo.